Teatro Adolfo Melo. Fragilidade e persistência. Este é um documentário sobre o teatro mais antigo de Santa Catarina, o Adolfo Melo. Tenham todos um bom espetáculo. Localizado no centro histórico do município de São José, o Teatro Adolfo Melo começou a virar realidade no dia 17 de setembro de 1854. A diretora Érica Veiga aponta um dos motivos que contribuíram para a construção do prédio. Existia um grupo de teatro que encenavam autos da Bíblia, pequenos textos, eles encenavam no salão paroquial da igreja. E eles buscaram um espaço alternativo que pudesse estar servindo como uma casa de teatro. E construíram o teatro, inaugurado 2 anos depois, em 1856, com o nome de Teatro de São José. Alguns anos mais tarde, o Teatro São José recebeu o nome que tem hoje, em homenagem ao maestro e violinista catarinense José Adolfo Ferreira Melo. O mestre em História, Wilson Farias, dá a sua opinião sobre o surgimento da sala de espetáculos. São José estava sendo elevado à categoria de vila e, como tal, precisava ter o mesmo status que a capital tinha. Então, alguns equipamentos precisavam ter em destaque. Um deles, uma área para os saraus, etc. Então, o processo de construção nesse período foi para atender a um status que a cidade alcançou. São José era vila e virou cidade em 1856. Quando foi inaugurado, o teatro modificou a rotina dos moradores. Não existia luz elétrica e a única diversão era a chegada de algum circo na cidade. O pesquisador cultural e cinéfilo Gilberto Gerlach fala da importância que o local passou a ter para a região. Realmente uma ousadia ser construído naquela época. Provocou a vinda de muitas pessoas do Dexer para assistir uma peça de teatro. Além disso, o centro histórico concentrava toda a vida social e política do município. O mestre em História, Wilson Farias, destaca um pouco mais a influência do teatro na qualidade de vida da população. Nesse período do século XIX, tinha realmente uma vida sociocultural muito positiva. E a presença de um equipamento desse vai transformar a vida da cidade, vai criar um espaço cultural belíssimo, onde o pessoal pôde, mais do que nunca, frequentar. Ao longo dos anos, o teatro passou por várias reformas e já foi utilizado para outros fins. A mudança no estilo arquitetônico do prédio é comentada pelo pesquisador Osni Machado. É um tipo de casarão rústico colonial luso-brasileiro e ele permaneceu assim até o início da década de 20. Hoje ela é estilo neoclássico, pseudo-colunas, que era típica da década de 10 e 20 nas decorações. O cinema era a grande novidade do início do século XX. Por ser o Adolfo Melo o único espaço da cidade com condições de ter plateia, o prédio passou a abrigar o cinema da Liga Josefense e, posteriormente, o Cine Orc, como fala Gilberto Gerlach. Foi instalado um bom cinema com cadeiras novas, projetores importados. Funcionou até 1935. A partir daquele ano, o Adolfo Melo funcionou apenas como cinema e sofreu alterações físicas. Em 1979, as sessões de cinema foram interrompidas. Uma nova reforma tentou reconstituir o espaço essencialmente como teatro. O ano de 1979 foi importante para o Teatro Adolfo Melo. O prédio virou um bem de utilidade pública e o pesquisador Gilberto Gerlach foi o responsável direto pela intervenção. Eu soube que a prefeitura estava em vias de fazer uma negociação com ele, vender para a iniciativa privada. Foi então que eu resolvi entrar com uma interpelação junto ao governador do estado, uma vez que o teatro era um patrimônio histórico. E o governador acedeu ao pedido e imediatamente tornou-lo um bem tocado. A proposta da Câmara Municipal
era trocá-lo por 2 caminhões de uma empresa que hoje está estabelecida no município. Gilberto Gerlach demonstra sua indignação a respeito da ideia. Achei ela ainda mais ridícula do que vender, né? Trocar um teatro por 2 caminhões, é uma coisa absurda. A ideia era essa, destruir o teatro, porque ele estava realmente caindo. A voz de Caruso ecoava no teatro vazio. Atualmente, o Adolfo Melo possui um diferencial em relação a outros teatros da Grande Florianópolis, pois não serve apenas como palco. Quem explica é a diretora Érica Veiga. A gente percebeu que grandes grupos voltados à arte não iam para o teatro porque o teatro só oferece 143 lugares. Então ele não é um espaço comercial. Os eventos artísticos procuravam os espaços maiores em função do lucro. Resolvemos criar uma escola de teatro, que o nosso teatro hoje é um sucesso como escola, que acontece já há quase 15 anos. Além da escola, o teatro recebe outros eventos, como palestras, reuniões e até mesmo equipes para a gravação de filmes. Em outros anos, já ocorreram bailes de carnaval, mas agora há uma seleção. A professora do grupo adulto, Ângela Gonçalves, fala por quê. O teatro hoje a gente sabe que ele está numa situação difícil em termos assim de preservação mesmo, de conservação. Certas trepidações ele não ia suportar. Não é uma regra, mas a gente está vendo que ele não comporta. Para participar das oficinas, é preciso ficar atento às inscrições que são abertas no início de cada ano. Os grupos são montados por faixa etária. As oficinas duram 7 meses e encerram em outubro com a apresentação dos espetáculos ensaiados. De acordo com a professora Glória Medeiros, 238 pessoas se inscreveram no ano de 2008. Atualmente são 12 turmas, 10 de teatro e 2 de dança, desde criança até a terceira idade. Beatriz Silva é uma das crianças que encerrou o curso em 2008. Ela tem 13 anos e encenou o Mágico de Oz, seu terceiro espetáculo. O interesse surgiu através de uma amiga. Gosto mesmo de fazer, eu acho legal e eu tenho vontade de ser atriz. Daí estou tentando seguir meus sonhos. Os oficineiros do Adolfo Melo trabalham também com muitas crianças que procuram o teatro por recomendação médica. São geralmente muito introvertidas ou muito agitadas. Luísa Macário, de 8 anos, não foi até lá por terapia, mas nota mudanças. Eu sou tímida, né? Eu não falo nada. E é muito importante para todos que fazem. Outros viveram anos sem oportunidades. É o caso de Antônio Miguel, que não pensou 2 vezes ao saber das oficinas. Falei com a professora, se dá para mim fazer minha matrícula novamente, quero levar isso aí à frente. É uma pena que até eu não tinha descoberto isso aí antes. Ivani Gonzaga reside próximo ao Centro Histórico de São José há 25 anos. O filho dela participa do grupo adulto da escola de teatro. Ivani percebe toda a movimentação e a importância do local. Eu acho muito importante, eu acho que ele é muito pouco usado. Deveria sim ter mais apresentações, as autoridades, os seus políticos poderiam ver ele com mais carinho, mais amor e investir mais no teatro. Segundo a professora do grupo infantil, Glória Medeiros, o início do ano costuma ser mais calmo, com a apresentação de 4 a 6 espetáculos por mês. Mas o segundo semestre representa a casa cheia. Os meses que o teatro funciona mais é no mês de setembro, que é o aniversário dele, e no mês de outubro. Depois ele tem um funcionamento para formaturas, para bandas, espetáculos que vêm de outros lugares. Nem só de alegrias vive o Adolfo Melo. Por ser um teatro antigo, sofre de problemas estruturais causados por cupins, infiltração e desgaste pela maresia. Segundo a professora Ângela Gonçalves, a prefeitura patrocinou uma reforma em 2007 para reverter a situação. Pararam 6 meses e fizeram essa reforma. Então, assim, pouca coisa a gente vê que mudou. Mudou a pintura, mudou a fachada e só. Vem da prefeitura também a maior parcela de verbas para a manutenção do teatro. O secretário de Cultura de São José, Gilson Rabelo, explica o processo financeiro. Feito um orçamento anual e a gente vê a verba que vai ser gasta, uma projeção para o ano seguinte. A gente faz projetos para tentar pegar verbas federais. Tendo o projeto aprovado, tem essa verba, tanto da prefeitura quanto do governo federal. A sala de espetáculos conta ainda com a Associação de Amigos e Colaboradores do Teatro Adolfo Melo.
Érica Veiga, a presidente da associação, dá detalhes. Nós fomos juntando muito cenário, muito figurino, muito acessório. Hoje nós temos um local estruturado, que a gente tem todo o material de cena. Começamos a cobrar um aluguel simbólico pelo empréstimo do nosso material. A gente também está precisando de muitas coisas. Outra fonte de renda vem da locação do espaço. No entanto, também não é um valor alto, como fala a professora Glória Medeiros. Quando a gente loca, o valor é R$150. E a bilheteria fica para a pessoa que locou. Tirando apenas esse valor, seria uma ajuda para o teatro. No ano de 2005, o Adolfo Melo foi um dos selecionados em um projeto promovido pelo Sistema Estadual de Incentivo à Cultura. A empresa de bebidas Ambev se disponibilizou a depositar R$70 mil na conta do fundo para ser repassado ao teatro. Até hoje, as oficinas não viram esse dinheiro. A diretora Érica demonstra sua preocupação. Isso aí é uma coisa triste. Até hoje eu não vejo solução. Todos os lados nós já fomos. Na Fundação de Cultura, no Fundo Cultural, e fala com um e fala com o outro. E aquele jogo de empurra, e não sei o que a gente tem que fazer para conseguir uma resposta mais objetiva. Mesmo com todas as dificuldades, o Teatro Adolfo Melo se mantém de pé e tem uma avaliação de uso muito positiva, como fala o cinéfilo Gilberto Gerlach. Esse teatro ele tem que ser visto, em primeiro lugar, como uma peça de museu. Ele é um modelo para gerações futuras do que era um teatro no século XIX. Voltar ao que era, isso é impossível, porque o mundo mudou. A concepção de teatro hoje é diferente. A forma como está sendo conduzida a atualização nesse momento está perfeita. O pesquisador cultural Osni Machado concorda. Dentro das condições propostas pela Fundação, que é manter o espaço e utilizá-lo para essas manifestações assim, ele está muito bom. O historiador Wilson Farias também se manifesta. É um teatro seletivo, mas que perfeitamente continua atendendo a sua função enquanto casa de espetáculo e mais importante, uma casa de formação do artista. Prova de que o teatro está em plena atividade é a procura do espaço por produtores culturais. Wellington Luiz é ator da Companhia de Vanguarda de Florianópolis e conta por que esteve em cartaz com a peça A Escrava Isaura. A peça era clássica de época e por ser um teatro mais aconchegante, pequeno assim, e próprio clássico, que ele é todo cheio de detalhes. O carnavalesco e diretor teatral Rafael Soares tem uma ligação direta com Adolfo Melo. Ele optou por apresentar no local uma adaptação do enredo de 2009 da Escola de Samba Consulado, denominado, com a força da raça, Macunaíma Quilombola em Santa Catarina. O espaço é bom porque tem a quantidade boa para um público. São 150 lugares, então a gente não tem tanta preocupação com a lotação. Para grupos alternativos, eu acho que não existe um palco melhor do que o Teatro Adolfo Melo. No dia 17 de setembro de 2008, o teatro completou 154 anos. Houve missa, premiação e interpretações. A comunidade participou ativamente das festividades. Adriano de Brito esteve no palco fazendo uma leitura dramática do texto A Raiz. Teve momentos assim no palco que eu me emocionei com o texto e com o fato de estar ali interpretando. Para mim é muito prazeroso estar podendo participar dessa história. A meu ver, é o espaço mais charmoso para se fazer teatro. Ali é um marco arquitetônico de orgulho dos catarinenses. No aniversário de 154 anos do Adolfo Melo, inúmeras pessoas que possuem ligação e colaboram com a sala de espetáculos receberam o troféu Amigos do Teatro. O presidente da Escola de Samba Consulado, Salomão de Souza Filho, foi homenageado pela primeira vez. Foi legal, foi uma surpresa. A pessoa que trabalha em teatro ajuda muito isso. A Escola de Samba é um teatro de rua. O Teatro Adolfo Melo é um importante monumento para o estado de Santa Catarina. Por reunir mais de um século de histórias, merece total atenção da comunidade e do governo para que seja preservado. Teatro Adolfo Melo. Fragilidade e persistência.
Teatro Adolfo Melo, Fragilidade e Persistência é o trabalho de conclusão de curso da acadêmica Nicole Leal. Orientador, professor doutor Ricardo Medeiros. Locução do programa, Nicole Leal. Locução de vinhetas, Bruno Santiago. Sonoplastia, Márcio Goebel e Gabriel de Oliveira. Curso de jornalismo, Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, segundo semestre de 2008.